Primeira parte: Precursoras de uma nova era. A ousadia de uma rainha e a carta de Purim. Purim é uma festa judaica que comemora a salvação dos judeus persas do plano de Ramã para exterminá-los no antigo Império Aquemenida, tal como está escrito no livro de Ester, um dos livros do Tanakh. Ó Senhor, és a esperança que anima todas as nossas gerações. E a ti rendemos graças, celebrando a libertação que trouxeste a cada uma delas. Quando Ramã nos pretendeu destruir, tu velavas por nós e fizeste fracassar seus desígnios malévolos, salvando-nos da morte que ele nos queria trazer. Também em nossos dias, confiamos em teu poder salvador, pois sabemos ser tua determinação que o mal seja sempre vencido e que a justiça prevaleça. Mantém-nos sempre no caminho da retidão, para que tenhamos merecimentos que impeçam qualquer mal de florescer contra nós. Inspira-nos, como a Mordecai em dias passados, a não esmorecermos em nossa devoção a ti. Faze que, como Ester, estejamos sempre dispostos a lutar por nossa fé, ainda que com o risco de nossas vidas. Faze-nos compreender que, mesmo vivendo em segurança e abundância, devemos sentir como nosso o sofrimento de nossos irmãos, onde quer que estejam. Que não tarde a chegar o dia em que toda a opressão tenha cessado. As tiranias para sempre tenham sido banidas da terra, e os povos mais diversos saibam conviver em paz e harmonia. Será quando, então, os seres humanos se amarão uns aos outros, servindo assim da melhor forma a ti, ó Eterno, Criador da vida, do amor e da paz. Prece escrita por Maurice Silverman, a ser pronunciada nas comemorações de Purim. Capítulo 1. A movimentação no palácio era intensa. As dançarinas se preparavam para a apresentação. Algumas ensaiando os passos, outras arrumando os véus esvoaçantes em espetáculos de cores e graciosidade. As 12 jovens, além da graça, juventude e beleza, acalentavam o desejo ardente de chamarem a atenção do grande rei Assuero. Assuero é um nome usado diversas vezes no Antigo Testamento e está relacionado com algumas passagens bíblicas e relatos apócrifos. O nome é geralmente considerado equivalente a Xerxes I. O poderoso rei era bonito e tinha a fama de ser um amante ardente e gentil, o que o destacava ainda mais da maioria dos homens de sua época. A sala era ruidosa, com o riso apreensivo das dançarinas. Enquanto elas se preparavam, enchendo o ar de ansiedade em outro aposento do palácio, a rainha Vasti, nome que significa beleza, filha de Beltesazar, bisneta de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que cercou Jerusalém por 3 anos, foi a esposa preferida do rei Assuero, antes da rainha Ester. Caminhava de um lado a outro, contrariada e irritada. Quem ele pensa que é? Sou tão nobre quanto ele e mereço ser respeitada. Sim, minha rainha, concordou Agar, a serviçal hebreia íntima de Vasti. Por que ainda não me convidou para a festa? Afinal, ele precisa me convidar para que eu possa entrar em sua presença. Ao invés de honrar sua poderosa rainha, reconhecendo seu valor e importância, perde-se nessas festas inúteis com esses generais e soldados. Por que homens querem tanto provar o seu poder? O controle silencioso não seria mais sábio? A rainha fitou a ajudante preferida, aquela que ela mais confiava.
Sorriu e acariciou-lhe a face, aguardando sinceramente por sua resposta. Não sei, Vossa Alteza, mas o nosso rei Assuero deve ter suas razões, respondeu abaixando os olhos a serva amedrontada, que escondia desejos e intenções inconfessáveis. E que razões seriam essas? Não entendo. O seu reino já é enorme o bastante. Ele é um dos mais poderosos reis da terra. Ainda assim, não o vejo pensar em outra coisa que não seja conquistar mais terras, ampliar seu reino, ter mais poder. A rainha fez uma longa pausa, depois prosseguiu sussurrando. E mulheres, é claro, nunca está satisfeito com as que possui. Mas Vossa Majestade é a preferida do rei. As outras a invejam, senhora. Agar falava de seus próprios sentimentos. Por isso mesmo ele deveria ser mais consciente do meu valor. Afinal, fui eu quem outorgou a ele parte de seu reino quando unimos nossas famílias. A rainha levantou-se, foi até a janela e respirou o ar fresco da noite. Olhou algumas estrelas que insistiam em cintilar no céu, apesar da intensa luz da lua. De onde estava, podia ver as luzes acesas no grande salão aonde Assuero recebia seus convidados. A algazarra era grande, mas de súbito se fez breve silêncio e a música ficou mais alta. Eram as dançarinas enchendo o ambiente de movimentos sensuais e delicados. Depois, o barulho tornou-se ensurdecedor. Os convidados se deliciavam com as lindas mulheres que enchiam o salão de beleza e luxúria. A fama das dançarinas de Assuero era quase uma lenda. Sabia-se que o rei era exigente e seu gosto por mulheres belas e sensuais era tão famoso quanto sua sede por conquistas militares. Era um rei que amava as mulheres, principalmente as mais sedutoras. Então, presenciar uma apresentação de suas belas e talentosas dançarinas era um deleite para qualquer soldado antes, durante ou depois de uma batalha. E era assim que Assuero costumava retribuir sua amizade ou saudar e agradar as alianças de guerra, exibindo suas preciosas e inesquecíveis dançarinas. Vasti conhecia bem as estratégias do marido para agradar sua audiência. Ela conhecia a fama dele, mas a beleza da rainha era igualmente uma lenda. Vasti era a preferida do rei e detinha a fama de ser a mulher mais bela do reino. Ela notava a euforia que as belas jovens causaram nos convidados do rei. Respirou profundamente, sentindo o ar frio da noite encher seus pulmões. Depois voltou-se para Agar e disse em tom sério: As mulheres invejam umas às outras por nada, minha querida. Imagine o que devem dizer de mim por aí. Todas querem o meu lugar. Mas que bobinhas, não é mesmo? Afinal, sou a rainha, a preferida. As outras não têm nenhuma chance. E gargalhou satisfeita. Ela que conseguiu conquistar seu lugar junto ao rei, sabia igualmente cuidar de sua aparência. Depois de acomodar-se na cama e requisitar que a jovem lhe trouxesse vinho, ela ordenou. Pelo que vejo, o rei ainda demora a me chamar. Vá preparar meu banho. Vou usar a terra preta. Sim, senhora. A serva se curvou com reverência e retirou-se de pronto. Não demorou a retornar com mais 3 ajudantes, trazendo água e potes de cerâmica pesados, repletos de terra negra do Mar Morto. Enquanto se banhava, sentindo o perfume agradável da noite entrando pelas janelas, pensava em como se mantinha bela e perfeita para o rei mais exigente do mundo. Nem mesmo a gravidez, a única que tivera até aquele momento, havia mudado suas formas. E agora, quando o rei a visitava, buscava usar de todas as artimanhas que conhecia
para que não engravidasse outra vez. Almejava manter-se bela para sempre. Enquanto a escrava a lavava, ela olhava para o corpo perfeito e sabia que, enquanto se mantivesse bela e jovem, manteria sua posição de preferida do rei e continuaria tendo tudo o que desejava, mantendo a sua influência sobre o soberano, na qual era igualmente perita. Embora ela pouco se envolvesse em questões políticas, quando algo era de seu interesse, sabia obter a aprovação do marido. Vasti era bela, atrevida e ardilosa, dominando como nenhuma outra arte de lidar com as intrigas do poder em um mundo conduzido pelos homens. Ao terminar o longo banho, quando a serviçal foi vesti-la, empurrou a roupa irritada. — Mas o que é isso? Que roupa é essa que me trouxe? — Suas roupas da noite. — Mas quem disse que vou me recolher? Vá agora buscar minhas roupas de festa. Vou aguardar pronta para a hora em que o rei me deseje ver. — Sim, senhora, a outra balbuciou e saiu. E antes que fechasse completamente a porta, a rainha ordenou: E traga-me mais vinho. Assim que se afastou do quarto de sua senhora, Agar mudou completamente o seu semblante e seguiu, expressando em seu rosto a raiva que sentia daquela mulher. Chegando na cozinha enorme, jogou os potes de cerâmica com raiva, espatifando-os na parede. Que mulherzinha insuportável! Havia dezenas de mulheres trabalhando. Algumas olharam por sobre o ombro a atitude intempestiva de Agar, sem deixar de prosseguir com o que estavam fazendo. Outras riram baixinho. Agar era uma escrava voluntariosa que detestava a rainha, mas a servia como se amasse, e tanto agiu nas sombras, descobrindo as preferências da sua senhora, que acabou por conquistar-lhe a confiança. Mas o fato é que a detestava. Depois de deixar os apetrechos e pegar uma garrafa de vinho, foi direto para outro aposento, com as duas ajudantes que a seguiram. Pegou um dos vestidos de festa da rainha e, antes de levá-lo, colocou-o diante de si. Ela, certamente, ficaria linda com um vestido daqueles. Que maravilhoso! Era de um azul turquesa intenso, todo cravado de pedrarias na altura do busto e da cintura. Como era lindo! Aquele era o vestido da rainha que ela mais gostava. De súbito, sentiu vontade de rasgá-lo, mas se conteve, murmurando entre os dentes: Você vai ter o que merece, sua bruxa. E saiu levando o vestido. Ao alcançar a porta do quarto de Vasti, que se recompôs, de fato transformou-se e entrou submissa e atenciosa. Aqui está, minha rainha. Creio que esse é o seu vestido de festa mais bonito. Colocou-o com delicadeza sobre a cama. E logo em seguida, prestativa, serviu um copo de vinho à soberana. Desculpe-me pelo engano, senhora. Vasti a fitou de alto a baixo e respondeu altiva: Está perdoada, desde que me deixe mais linda hoje do que jamais estive. Agar pôs-se a preparar a rainha. Aquele era o segundo dia das comemorações e o rei ainda não havia chamado sua esposa para participar. A expectativa era crescente entre os convidados. Todos aguardavam com imaginação fervilhante o momento que seria de fato o auge da festa, a entrada deslumbrante da mulher mais linda do reino. O tempo ia passando e o final da festa se aproximava. Vasti, de linhagem nobre, descendente direta de Nabucodonosor, um dos mais importantes reis do Egito, foi sendo dominada por um sentimento de indignação pelo fato de o rei não a estar priorizando, dando a ela a importância e valor que lhe eram devidos. E a raiva crescia no coração da rainha à medida que a festa se prolongava. Os convidados de Assuero eram generais, governantes de seus domínios, a ele subordinados,
e reis e príncipes de reinos com quem ele unia forças. Eles haviam viajado sob a orientação do grande rei ao longo do último ano e finalmente celebravam em conjunto o imenso poderio da Pérsia e suas riquezas enormes. Vasti assistia ao desenrolar da festa no grande vão central do palácio, sem poder se aproximar. Segundo as leis persas, ninguém poderia se apresentar diante do rei se não fosse por ele chamado. Atrás da cortina de puro linho, a bela rainha dos persas remoía o seu descontentamento, testemunhando o poder ilimitado do rei, e pensava: Assuero pode até pensar que é todo-poderoso, mas não fora sua mãe ele não teria nascido. Haverá um dia em que meu filho será o soberano, e eu então poderei mostrar a todos o meu poder. Por ora, minha beleza basta. O dia quase amanhecia e o final da grande celebração se aproximava. Depois de dias regados ao melhor dos vinhos, Assuero obtivera êxito em fortalecer alianças que o tornariam ainda mais poderoso. E decidiu então que chegara o momento de exibir seu troféu mais cobiçado. Chamou os eunucos e ordenou que mandassem vir a rainha à sua presença, e que ela deveria usar a coroa real, a joia mais valiosa de toda a Pérsia. A euforia tomou conta do salão. Os homens falavam ao mesmo tempo. Alguns gritavam alto, ansiosos que estavam de colocar os olhos da famosa esposa do rei persa. Vasti adormecera esperando ser chamada. Os eunucos se aproximaram do quarto. Na antessala de seus aposentos encontraram Agar. O rei chama minha rainha? Ela se antecipou. Sim, ele requisita sua presença e ordena que a rainha use a coroa real. Compreendo, resmungou a serva e pensou. Hora do exibicionismo real. Aguardem aqui, vou avisá-la. Regai, um dos eunucos, que exagerara na bebida, comentou em tom jacoso. Melhor se fosse nua, usando somente a coroa. A escrava fitou o rapaz e sorriu, agitada internamente por uma ideia que lhe surgia e se fortalecia rapidamente em sua mente. Se esse é o desejo de nosso soberano? Com um olhar enigmático, Agar entrou silenciosa no quarto de Vasti. Foi até o móvel onde estava guardada a valiosa coroa real, feita de ouro maciço e encrustada com rubis e outras pedras preciosas. Acariciou a coroa e lembrou-se de que ela também poderia ter sido uma rainha, se aquele Assuero não tivesse invadido sua tribo e escravizado seu povo. Agora não passava de uma escrava, servindo aquela mulher arrogante e vaidosa, nojenta, intolerável. Agar sentiu o coração bater cada vez mais depressa pelo que estava prestes a fazer. Ficou dominada pela raiva e pelo ciúme e não se conteve. Terminou de acariciar a coroa e, enchendo a voz de angústia que não sentia, chamou a rainha. Minha senhora, acorde, por favor. O que foi? A rainha despertou sonolenta. O rei requisita sua presença. Os eunucos estão aí fora aguardando minhas informações para saber o que dizer ao soberano Assuero. Finalmente, eu devia estar nessa festa há muito tempo. A voz dela era exasperada enquanto se levantava. A serva não respondeu e afastou-se da cama, retornando com a coroa nas mãos visivelmente trêmulas. Minha senhora, infelizmente, ele a quer usando somente a coroa e mais nada. O que me diz? Vasti sorria da piada. Isso mesmo, minha senhora, foi o que disse Regai, o eunuco. Certamente estão todos tão bêbados que não sabem o que fazem. Mas foi isso que me disse o servo do rei. A senhora deve descer desnuda, usando somente a sua coroa real.
A escrava encontrara a oportunidade perfeita para destruir sua senhora e atingir igualmente o poderoso açoeiro. Se ela descesse nua, obedecendo ao rei, seria uma louca, vulgar e prostituta. Se não obedecesse ao rei, poderia até morrer. E ela se deliciava com ambas as possibilidades. Virou-se para a rainha e enfatizou com prazer crescente que habilmente dissimulava. Somente a coroa, Alteza, e nada mais, fingia de voz de desespero. Vasti, já envenenada por seus próprios sentimentos de vaidade e ferida em seu orgulho feminino, vestiu um manto que cobrisse suas roupas. E, voluntariosa que era, a serva contava mais do que tudo com esse traço no temperamento da rainha. Foi até a entrada de seu quarto e, vendo os eunucos rindo, indagou logo que se tratava de gozação feita às suas custas. Diga ao rei que eu não vou comparecer à sua festa devassa. O grande cômodo ficou em absoluto silêncio. Regai fitou os companheiros que se entreolharam incrédulos, sem saber ao certo o que fazer. E a rainha vociferou. Saiam já daqui. Digam ao rei que eu não vou obedecer às suas ordens absurdas. Ele não vai me exibir hoje, podem ir, saiam. A serva continha a custo sua satisfação. De fato, queria gargalhar, mas mantinha-se de cabeça baixa. Regai tentou argumentar. Minha senhora, o rei... Calha sua boca. Certamente você é o pior de todos. O rei que fique com seus convidados e suas concubinas. Eu não farei parte desta orgia. Mas, senhora... Regai estava preocupado com as consequências daquela atitude da rainha. E, acima de tudo, consigo mesmo, pois recebera a ordem de descer com Vasti, e as ordens do rei não poderiam ser desobedecidas. Já cega pelos próprios sentimentos e concluindo furiosa que o rei a queria nua para humilhá-la perante os convidados, repetiu a ordem quase aos gritos. Saiam daqui e digam ao rei que eu não vou. Virou-se e retornou ao seu quarto, fechando a porta com força. O que disse a ela? Indagou Regai, agarrando o braço de Agar, transtornado com a situação. Disse o que você me falou, que ela deveria descer nua. Você está louca? Isso fui eu quem disse, não o rei. Fazendo menção de entrar no quarto de sua senhora, Agar indagou. Quer que eu explique a ela sua brincadeira? O rapaz empalideceu. Não sabia de quem tinha mais medo, se de Assuero ou de Vasti. Sabia que aquele simples comentário poderia custar-lhe a vida. Então, preferiu simplesmente acatar, ainda que profundamente desgostoso, com o que aquela escrava inconsequente estava fazendo. Você é perigosa. Por que está fazendo isso? Quer conversar com ela, explicar por que fez a piadinha? O eunuco a fitou com ódio, sem responder. Então, tem sua resposta. Voltem ao rei e falem a ele que a rainha não descerá. Entrou e bateu à porta do quarto. Vasti estava cheia de raiva, andando de um lado ao outro do amplo cômodo. É nisso que dá esse bando de homens bebendo desse jeito. Não bastam as orgias que vemos aqui de cima, ainda me querem fazendo parte de seus joguinhos de prazer desprezíveis? É muita petulância deste rei. E seguia esbravejando. A serva trouxe o desjejum da sua senhora, certa de que logo as consequências da atitude de Vasti a alcançariam.